Olá! Agora vamos estar falando sobre os substantivos e, de uma forma mais precisa, a diferença entre substantivos contáveis e incontáveis. A dinâmica de utilização incorreta de substantivos, considerando se eles são contáveis ou não, se dá principalmente na escrita, no writing. Então vamos prestar atenção na diferenciação entre esses dois e como utilizar cada um deles, ok? Então, antes de tudo, vamos aqui relembrar do que são substantivos. Então, um substantivo é uma palavra usada para identificar qualquer classe de pessoas, lugares ou coisas. Isto é o que nós denominamos, portanto, de substantivos comuns. Ou para nomear algo em particular, que é o que nós denominamos de substantivos próprios. De uma forma ou de outra, aqui temos um exemplo. You can buy coffee at Starbucks. Então, perceba que coffee é um exemplo de substantivo. E ele, na prática, é o que nós denominamos de substantivo comum. Já Starbucks, que não está aqui destacado, mas só para fins de conhecimento, seria um exemplo de substantivo próprio, pois é um nome que, de fato, caracteriza uma rede de cafeterias muito famosa chamada Starbucks. Tudo bem? Então, com esta introdução, os substantivos podem ser tanto contáveis quanto incontáveis. Vejamos as diferenças entre eles. Substantivos contáveis, como, por exemplo, apple, song, house, etc. São coisas que podem ser contadas mesmo se o número for extremamente alto, como, por exemplo, todas as pessoas do mundo. Então, substantivos contáveis são coisas que, por natureza, podem ser contadas, independente da sua quantidade, e que é, de fato, algo útil contá-las também. Nós vamos estar falando mais sobre isso daqui a pouco, mas um exemplo de algo que é contável, mas é tratado na gramática como incontável simplesmente porque não é prático, são grãos. Por exemplo, arroz, soja, não é? Rice, soy. Você se refere a esses grãos seguindo estruturas gramaticais que utilizamos para nos referirmos a coisas incontáveis. Mesmo que, literalmente, você pode pegar um saco de arroz, por exemplo, abrir e contar cada um dos grãos. A questão é que isso é de fato uma questão impraticável, redundante, desnecessária, portanto, nós preferimos tratar grãos como sendo elementos incontáveis, para fins de praticidade e utilidade, tudo bem? Então, coisas contáveis são coisas que são objetivamente contáveis, são úteis de ser contáveis, independente de qual seja a escala que estamos contando. E aí temos os exemplos, né? Apple, song, house, vários outros também existem, que representam o que são substantivos contáveis. Com isso dito, substantivos contáveis podem ser expressados no singular ou no plural. Óbvio, porque nós podemos nos referir a eles tanto de um indivíduo, né? Nos referimos a um indivíduo em particular, quanto a nos referirmos a um grupo desses indivíduos deste substantivo. Então vejamos. I have an apple and you have 3 apples. Então temos a palavra apple sendo expressada e é um substantivo contável que pode ser, portanto, dito tanto no singular quanto no plural. Você pode usar o a ou an, ou seja, artigos indefinidos, com os substantivos contáveis. Isso é uma questão importante porque muito frequentemente, como eu disse no começo da aula, os erros que são cometidos na escrita, no writing, envolvem isto, a utilização de a e an, ou seja, artigos indefinidos, para nos referirmos a elementos que são incontáveis. Mas, bom, é a mesma coisa do português. A e an significa o quê? Um ou uma. E uma observação, não é que an significa uma, tudo bem? A e an são exatamente a mesma palavra, a diferença, e ambas podem significar tanto um quanto uma, dependendo da tradução. Mas o que precisamos de prestar atenção são os contextos nos quais utilizamos. São exatamente a mesma palavra, só que flexionado de uma forma diferente no caso do an, ok? Com isso dito, as pessoas às vezes escrevem a ou an para se referir a elementos que não são contáveis. E isso é um problema, tudo bem? A mesma coisa do português. A ou an significa um ou uma e, por consequência, você não fala um carros ou uma mulher. Desculpe, uma mulheres. Não, você fala um carro, uma mulher. Pois artigos indefinidos são utilizados única e exclusivamente no singular, ok? Então, continuando. The girl, ou melhor, there is a girl outside. She's wearing a beautiful dress. Ou seja, tem ou há uma garota fora, ela está vestindo um lindo vestido. Então perceba que você tem aqui 2 substantivos contáveis. Primeiro, girl, garota, e igualmente dress. De uma forma mais completa, adicionando o adjetivo beautiful dress. Tanto dress quanto girl são palavras contáveis e, portanto, você pode ter
o artigo indefinido a para se referir a eles. Tudo bem? Agora, se você quiser perguntar sobre a quantidade de um substantivo contável, você pergunta how many, combinado com o substantivo contável no plural. Então, vejamos. How many dogs are there? Então, primeiramente, temos aqui o substantivo contável dog, não é? Mais principalmente, numa questão assim mais inicial, temos o substantivo dog no singular, mas já queremos nos perguntar ou perguntar para a pessoa quantos cachorros ela tem, nós pegamos esse substantivo original e sempre os expressamos com a sua forma plural e em conjunto com isso com how many, para sabermos quantos desta categoria de coisas alguém ou algo tem. Então você tem aqui how many dogs, dogs no plural então, are there? Ou seja, quantos cães há lá? E aí a resposta é there are 5 dogs, ou seja, existem ou tem 5 cães, ok? Você pode usar o many, a few e few como substantivos contáveis no plural. E, de fato, aqui é muito importante termos aqui a compreensão de, em especial, a diferença entre o a few, e vamos estar falando sobre isso daqui a pouco. Mas vejamos aqui, então, primeiramente o many e o a few. Many é utilizado para indicar uma larga quantidade de algo contável e a few, baixa. Então, vejamos. Sorry, but I didn't take many pictures. If I've got a few relatives living here. Ou seja, você aqui tem especificado. Desculpe, mas eu não tirei muitas fotos. Eu tenho muitos poucos relativos deixando aqui onde que eu me encontro, não é? Então, many indicando uma alta quantidade e a few indicando uma baixa quantidade. Agora, few significa que a quantidade é pouca e não é suficiente. Então vejamos, I have few books. A ideia que você então aqui está expressando é que a quantidade de livros que você tem, que é um elemento contável, é pouco e você desejaria ter mais se pudesse. E a few significa que a quantidade é pouca, mas suficiente. Então pode ser usado também para ironia. Mas antes de nos focarmos com essa coisa de ironia, vamos pegar aqui o exemplo. I have a few books. Aqui a ideia que você está expressando é a ideia de que você tem uma baixa quantidade de livros, mas essa quantidade, na sua opinião, é suficiente, você não precisa de mais. Agora, uma observação sobre essa questão de ironia. Eu posso, na realidade, ter muitos livros e você saber disso. E eu posso falar, por exemplo, para alguém que estamos conversando, simplesmente por brincadeira, se a pessoa chega para mim e fala How many books do you have? Eu posso muito bem simplesmente dizer Oh, I have a few books. Ou seja, a pessoa que inclusive me conhece vai saber que eu estou sendo irônico. Na realidade, eu não tenho poucos livros ou somente alguns e que são talvez suficientes. Não, eu tenho na realidade muitos. Mas eu utilizo a few para, de certa forma, diminuir ou para ser irônico. Ok? Perfeito. Com isso dito, agora vamos aqui lidar com substantivos incontáveis, que são os mais problemáticos. Aqui você tem exemplos como tea, money, love, ou seja, chá, dinheiro e amor. Importante compreendermos que dinheiro é incontável. O que é contável é currency, ou seja, moeda. Euro, dólar, libra, yen. Mas dinheiro em si é uma ideia, é um conceito criado pelos seres humanos para melhor organizar a sociedade. Ok? Então, muita atenção com relação a isso. Continuando. Substantivos incontáveis são coisas que não podemos contar com números. Eles podem ser ideias abstratas, qualidades e objetos físicos que são pequenos demais para contar, como por exemplo grãos, ou que são sem forma, como por exemplo líquidos, gases, etc. Então aqui temos aquela questão dos grãos, não é? Ou seja, eles são tão pequenos e são tantos que é impraticável ficar contando-os. Então, simplesmente nós consideramos outras métricas como quilos, toneladas, gramas, para se referir a grãos, ok? E, igualmente temos aqui coisas como qualidades, sentimentos, ideias, objetos físicos que estão de forma líquida, como água, vinho, cerveja, dentre outros. Agora, é importante compreendermos que, pela própria natureza do que é incontável, ele nunca é expressado no formato plural. Porque coisas que estão no plural também estão no singular, pois o plural é simplesmente mais de uma desta coisa individual que você está se referindo. Agora, se não existe
um elemento individual dessa coisa, pois ela é incontável, também não há plural para ela. Portanto, simplesmente mantemos tudo no singular. Então vejamos, we are going to have rice for lunch. Não rices, mas rice, não é? Agora, você não pode usar o a ou an com substantivos incontáveis, mas você pode se referir a um recipiente que os contém, como por exemplo, bag of, cup of, bottle of, etc., utilizando o a ou an. Então, por exemplo, líquidos. Este é um exemplo mais óbvio para darmos. Líquidos por si só são incontáveis, mas se você considerar recipientes como garrafas, latas, não é, dentre outras coisas, barris, cilindros, você pode começar a quantificar elementos que têm dentro de si estas coisas incontáveis. E você então utilizando o bottle, can ou cylinder of, tendo o of na sentença, você consegue começar a quantificar elementos que a priori não eram quantificados. Então, vejamos aqui. There is, e uma observação importante, pela agora, a realidade de que estamos usando recipientes, as palavras que se referem aos recipientes como can, bottle, cylinder, são palavras contáveis e, portanto, podemos utilizar artigos definidos e indefinidos. Então, vejamos. There is a bowl of rice and a bottle of juice on the table. Então, você tem aqui a palavra bowl sendo o recipiente que queremos aqui nos referir. Detalhe, bowl em inglês significa tigela. Então, uma tigela de arroz, a bowl of rice. Já que tigela é contável, você tem um artigo indefinido a para se referir para ela. E, igualmente, bottle, garrafa, a bottle of juice. Então, você tem aqui o substantivo, ou melhor, desculpe, o artigo indefinido a para se referir a bottle, e depois tem o of para aí depois se referir ao elemento que você quer quantificar e que a priori é inquantificado, pois é líquido, como aqui é no caso de juice, ou seja, suco. Então, there is a bowl of rice and a bottle of juice on the table, ou seja, há uma tigela de arroz e uma garrafa de suco sobre a mesa, ok? Perfeito. Agora, se você quiser perguntar sobre a quantidade de um substantivo incontável, você pode utilizar o how much combinado com um substantivo incontável. Da mesma forma, então, que temos o how many com substantivos contáveis. Então, vejamos. How much coffee do we have left? We don't have much coffee left. Ou seja, quanto de café ainda tem sobrando? Aí você diz, we don't have much coffee left. Ou seja, nós não temos muito café sobrando. Pois bem, temos how much em conjunto com coffee. Então, não é mais how many, mas é much. Ok? Agora, você pode utilizar o much, a little e little com os substantivos incontáveis para, de certa forma, indicar a quantidade geral, o volume dessas coisas que a priori são incontáveis. Então você tem we didn't do much shopping there. Shopping é uma atividade. Atividades são incontáveis, mas você pode simplesmente se referir ao volume delas. Portanto, você tem o much sendo utilizado para se referir à quantidade de compras feitas. So we didn't do much shopping there. Igualmente, você tem a segunda sentença. We have a little sugar left. Ou seja, você tem aqui o substantivo, desculpe, o artigo indefinido a, junto com little, para se referir a sugar. Então, aqui você está falando, nós temos pouco açúcar sobrando. Much é a palavra utilizada para indicarmos largos volumes de coisas incontáveis. E little, pequenas quantidades. Agora, existe uma diferença entre o a little e little, que é bem parecida com a dinâmica de de few e a few, como já abrangemos. Então vejamos, little significa que a quantidade é pouca e não suficiente. Por exemplo, I have little water. Eu tenho pouca água. Então você tem uma quantidade baixa de água e gostaria de ter mais. E a little significa que a quantidade é pouca, mas suficiente. Ou seja, você pode usar igualmente para ironia como o a few. Mas, voltando aqui para a questão de quantidade pouca, mas suficiente. I have a little water. Aí você, de fato, tem a quantidade de água que você está expressando como sendo uma quantidade baixa, mas suficiente. Você não sente que precisa de mais, não é? Somente lembrando aqui, mais uma vez, a questão da ironia. Vamos imaginar que você está num local onde que tem muitos vinhos, várias e várias garrafas ao redor. Aí você fala, you have a little wine here, right? Ou seja, você tem um pouco de vinho aqui, correto? Pois é, você utiliza o a little para indicar essa ideia de ironia, ok? Continuando. Você pode usar o some, any e a lot of.
tanto com substantivos contáveis quanto com substantivos incontáveis. Então você tem a palavra some para indicar a ideia de algum, any para indicar nenhum e a lot of para indicar a ideia de grande quantidade. E o a lot of é um coringa, pode ser utilizado tanto com elementos contáveis quanto com incontáveis. Então vejamos aqui. We like singing some crazy songs at karaoke. Ou seja, nós gostamos de cantar algumas músicas loucas, malucas, no karaokê. Então some é uma palavra também coringa, como a lot of, utilizado para indicar uma coisa intermediária entre muito e pouco, ou seja, algumas, não é? E, igualmente, did you buy any oranges? Ou seja, você comprou alguma banana ou algumas bananas? Tendo isso em vista, definitivamente aqui temos o any também podendo ser utilizado com elementos incontáveis. Aqui orange é contável, mas eu poderia falar did you buy any wine? Ou seja, você comprou algum vinho? Não é? Vinho incontável, por consequência você tem a possibilidade de utilizar o any também com ele. Ok? Perfeito. Mais exemplos. She showed a lot of signs of affection. We listened to some music there. I didn't buy any orange juice. There is a lot of love in the air. Perfeito. Excelente. Muito bem. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Terminamos aqui a nossa revisão dos substantivos contáveis e incontáveis. Muito obrigado.